Pontualmente, 14 horas desta segunda-feira, dia 18 de março de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e ligar tudo o que há de ancestralidade na área da saúde, da medicina, da qualidade de vida, da cuidado do homem como um todo, às técnicas de ponta, como a física quântica, a mecânica quântica e essas teorias aplicadas à área da medicina e da saúde, da prevenção de doenças e da qualidade de vida. Eu sou o João Carlos Baldan, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, a primeira escola para não orientais de acupuntura aqui no Brasil, fundada em 1958 pelo Frederico Spetti e o Dr. Evaldo Martins Leite, meu professor, meu mestre em acupuntura, uma pessoa que eu reverencio muito e que já veio ao nosso programa Salutes pelo menos umas 3 oportunidades e estão disponíveis no canal do YouTube. A ABA de 58 para cá é a escola mais antiga, mais tradicional, e as pessoas que me perguntam sobre cursos de formação em acupuntura, eu sempre indico a Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu fui professor e também diretor da entidade. Além da acupuntura, eu fiz pós-graduação em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, a USP, no Hospital das Clínicas. Eu fiz também uma pós-graduação em acupuntura para poder dar aula de acupuntura e fiz outras pós-graduações na área de biofísica e ressonância, biorressonância aplicada à saúde. Fiz um curso recente que acabou um domingo, há 2 semanas atrás, na Nova Ciência, promovido pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem, um curso maravilhoso, e tem muitas novidades na área de curso e etc. Eu fiz uma chamada para o programa de hoje, que eu vou fazer um pretenso Salutes, é meio pretensioso sim, afinal de contas a gente vai falar dos reais fundamentos da medicina tradicional, das ancestrais, obviamente, né? As medicinas tradicionais são as ancestrais, e também da medicina chamada medicina integrativa, né? Que é, na verdade, o que o Salutes faz. A integrativa é várias áreas da saúde que se unem multidisciplinarmente, e lá em junho de 2009, quando a gente começou o Salutes aqui na UTV, a gente praticamente previu o que ia acontecer. Essas medicinas do futuro que já são presentes hoje, mas que vão continuar sendo desenvolvidas, estudadas no futuro breve, no futuro distante, levam em considerações os axiomas, os paradigmas das medicinas ancestrais. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, hoje nós fizemos uma chamada no Facebook sobre um pretenso Salutes. Nós estamos ao vivo pela AltV e também pela minha página do Facebook, que eu vou acompanhar aqui pelo celular. E se vocês tiverem comentários, dúvidas, críticas e sugestões, vocês podem fazer na página do Facebook ou na página da AltV, em que a gente sabe que eu estou acompanhando por aqui. Hoje, então, nós vamos falar, como eu disse na abertura do nosso programa de hoje, sobre os reais fundamentos das medicinas ancestrais e também da medicina integrativa. Na verdade, os polos que unem essas duas grandes ramos de conhecimento da área médica, da área de terapia, da área da saúde, na verdade são pontos de interligação que são, na verdade, bastante simples, mas é uma diferença em relação aos paradigmas e os axiomas, como eu disse. Eu vou pedir para o Xerec colocar então nosso primeiro slide com o título hoje é um programa palestra, né? Os reais fundamentos das medicinas ancestrais e da medicina integrativa. No próximo slide tem um breve currículo aí do quem sou eu, a Associação Brasileira de Acupuntura, formado pela ABA, pós-graduado lato sensu em acupuntura pela Faculdade Dr. Leão Sampaio e Brau, que é o Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, especialista em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, a USP,
o IPQ, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Fiz pós-graduação também em Medicina Energética e Física Quântica aplicada à saúde. Tenho várias especializações em acupuntura, terapia floral, massoterapia, terapias frequenciais, quânticas e etc. Pode voltar aqui para mim, Xerec. Um dos princípios em que conhecimento mais antigo e que causa uma ligação, entre outros que nós vamos discutir aqui, um dos princípios básicos que foram observados no passado e que se corroboraram, né, na realidade presente, no desenvolvimento inclusive da física quântica, da mecânica quântica, que não é nova, 1908, né, a gente vai ver aqui, 1908 começaram os primeiros estudos da física quântica, já comprovavam um dos conhecimentos mais antigos, vamos falar do Egito Antigo, de Hermes Trismegisto, que tem 7 axiomas bastante importantes. Nós vamos ver que um deles falava que tudo no universo, é o terceiro, tá? Tudo no universo é vibração. Tudo no universo é vibração. Tudo é. Esta câmera que está aqui, essas luminárias, esta mesa, eu, você, o seu computador, o seu tablet, o seu telefone celular, tudo é vibração. E aí eu comecei com esta próxima imagem que o Xerec está colocando no ar. Tudo que tem vibra tem frequência. Tudo que tem vibração tem ondas. O próximo slide fala sobre o axioma. O que é um axioma? É uma premissa considerada, como vocês podem ler aí, necessariamente evidente e verdadeira. Fundamento de uma demonstração, porém ela mesmo indemonstrável. Originada, segundo a tradição racionalista, de princípios inatos da consciência ou, segundo os empiristas, de generalizações da observação empírica. Notem vocês que o empírico é sempre baseado na observação dos fenômenos que acontecem, né, nos fenômenos da natureza. O fenômeno precede o observador. Isso é importante a gente saber porque muda um pouco o enfoque da visão mais materialista, dessa visão mais racionalista. O princípio aristotélico da contradição, nada pode ser e não ser simultaneamente, foi considerado desde a antiguidade um axioma fundamental da filosofia. Volta aqui para mim, Xerec, por favor. Xerec. O Xerec passeou agora, não está dormindo não, está acordado. Esse princípio aristotélico da contradição, em que nada pode ser e não ser simultaneamente, considerado desde a antiguidade um axioma fundamental da filosofia, foi quebrado com o desenvolvimento da física quântica, da mecânica quântica, que pode, a gente vai ver mais para frente, que um elétron pode, segundo a física quântica, ocupar 2 lugares simultaneamente. Sem falar que ele pode ter colapso entre onda e materialização, né? Colapsar a onda, ele se torna elétron físico. Quando ele pode se colapsar em onda, ele se torna apenas energia, né? É muito interessante. Próximo slide fala do Hermes Trismegisto, o axioma dele. Entre os 7 princípios, como eu disse, a terceira lei diz o seguinte: nada no universo está parado, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Em outras palavras, Hermes Trismegisto, no Kabailion, seu livro que eu recomendo aos nossos internautas, diz que matéria, energia, mente e, portanto, pensamento e espírito resultam de variáveis de vibração. Pode voltar aqui, Xerec? Ou seja, tudo é vibração, segundo Hermes Trismegisto, segundo a variabilidade desta vibração pode ser matéria, energia, mente e espírito. Ou seja, tudo uma variabilidade do processo vibracional. Hermes Trismegisto, física quântica.
exatamente os fundamentos da física quântica com Hermès Trismegisto lá no Egito super antigo, falando a mesma coisa e mudando o paradigma, que é da medicina ancestral e também é da medicina integrativa, da medicina do presente e da medicina do futuro próximo. Na extremidade inferior de uma escala, né, como se fosse uma régua, estão as formas mais grosseiras da matéria, cujas vibrações podem estar paradas, né, praticamente. O que na verdade também bate com o que o próprio Einstein falava, né? Energia, a matéria é igual à velocidade da luz ao quadrado. Energia é igual à velocidade da luz ao quadrado. Se você pegar qualquer tipo de matéria e colocar na velocidade da luz ao quadrado, ela se transforma em energia pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Ou seja, a gente sabe que atomicamente, que a gente vai ver, a física quântica cuida do átomo para baixo, a relativa do átomo para cima, a gente sabe que tudo está vibrando, inclusive os átomos, né? Se a gente pega o microscópio, vai indo, a gente chega no elétron, né? Hoje a gente sabe que tem partículas subatômicas, que a quântica busca estudar, e tudo está vibrando, os elétrons estão girando e etc. O próximo slide fala exatamente disso, nada está parado, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra e nada está parado. Um fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica apenas confirma. E este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Volta aqui para mim, Sherek. Se a gente imaginar que a densificação da energia vai gerando matéria, quanto mais vibrátil, quanto mais pura, quanto mais a frequência alta, mais energia e menos matéria. Ou seja, a gente sai de uma conotação mais espiritual, descendo, né, pelo que o Hermès explicou, Hermès o Trismegisto, espírito, mente, energia e matéria. Espírito mais vibrátil, mente menos vibrátil, energia menos vibrátil e matéria menos vibrátil. Na escala subindo, matéria, energia, mente e espírito. Tudo questão de qualidade de vibração de matérias, mas tudo é energia e tudo está vibrando. Na densificação da corroboração, estou vendo aqui as mensagens. Jacober Peter Joseph está assistindo, seja bem-vindo. Ruth e Leila França, também sejam bem-vindos. Tem mais algumas pessoas que não se identificaram, mas a gente está vendo aqui que está crescente a audiência, pelo qual eu agradeço. Então, na criação do universo, a gente imagina que tudo era espírito e começa a densificar a energia para se criar a matéria. Então, vamos imaginar como se fosse uma régua em que vai descendo energia densificando. Ou seja, o processo vibracional atômico vai se tornando cada vez menos vibrátil para gerar a matéria, né? Isso é muito interessante porque o próximo slide explica isso. Desde que o todo, né, de tudo e o todo é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. Volta aqui para mim, Sherek. Então, a gente parte desse princípio que a energia única e verdadeira começa a gerar o polo A e B, como a gente viu naquele triângulo. O que é isso? Segundo a medicina tradicional chinesa, é a polaridade inicial Yin e Yang, o claro e escuro, o certo e o errado, o dentro e o fora, o homem e a mulher, o dia e a noite, enfim, todos os polos que começam dessa energia única. Para ter a geração, tem que se colocar entre os dois polos Yin e Yang. Essa lei é tão importante, a lei da vibração, que aliada também, né? Aqui tem
uma citação no próximo slide de um escritor, mas eu somaria ela, não dá para ampliar isso, né? Tá bem pequenininho, mas eu leio para vocês. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Pode voltar aqui para mim, Xerec? Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Eu aliaria ao princípio da vibração a lei da polaridade, né? Para esse cetro do poder estar mais digno, diria eu. Eu participei de uma escola filosófica da teosofia, atual eubiose, em que o professor, fundador da escola, falava que aquele que entender de verdade, né? De verdade, não é aquela coisa assim, como eu falei aqui, meia superficial, homem e mulher, quente, frio, não é só isso. É você integrar isso, observar isso em matéria e espírito e também em consciência, transformando energia vital em consciência. Ele estaria muito contente, né? De quem de fato entendesse a própria lei da vibração, da polaridade. Voltando à lei da vibração, a gente pode perceber que ela faz parte até da Bíblia Sagrada, do cristianismo, que é o nosso próximo slide. No princípio era o verbo. O que é o verbo? É a palavra, é o som, é a fala. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, ou seja, a vibração se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O próximo slide, por favor, é o triângulo novamente. A energia primordial A se polariza em A. Irlânio Falcão, gosto demais do Baldão. Obrigado, Irlânio, é recíproco, muito grato pelo seu comentário. Então a polaridade da energia essencial A se polarizando em B e C, né? Ou seja, na luz e na sombra, no yin e no yang, no claro e no escuro, no homem e na mulher, no dentro e fora, no quente e frio, se polarizando para gerar a matéria. Volta aqui para mim. Então, dessa polarização, imagine essa energia essencial polarizando-se em duas energias, conforme o triângulo, ponto A no ponto B e C. Não deixa de ser A em sua essência. E aí a gente percebe também que houve 4 grandes ramos de conhecimento. Que depois disso, desses 4 ramos que se desenvolveu tudo. Você pode falar o que você quiser. A astronomia vem da astrologia. E a astrologia era uma ciência, na verdade, né? Lá atrás, porque partia da observação. Mas tinha previsão. Previsão é outra coisa e que, se estudada seriamente, deve ser considerada assim. Imagine vocês no consultório, às vezes a primeira vez que o paciente vai, a gente faz a primeira anamnese, eu costumo perguntar, né? Eu falo, qual o seu signo solar? O pessoal olha, parece que, né, eu estou com um chapéu de mago. Não, quero saber qual o signo solar, quero saber também qual o signo ascendente e quero saber também aonde que está a Lua. Por que tudo isso? Para saber exatamente quais são os principais elementos dessa personalidade, como essa personalidade reage diante da frustração, como é que essa personalidade lida com seus elementos na personalidade internamente. Isso é muito importante e aí a gente vai acompanhando o desenvolver dessa pessoa diante dos problemas, né? Eu perdi aqui, viu, Xerec? Vamos ver se eu volto aqui ao TV. Tchau. Só um minutinho. Ao vivo, tá aqui um comentário. Só tem um comentário por enquanto. Gosto demais do Baldão, do Irlânio. Tem algumas pessoas assistindo. Vocês podem fazer o comentário pela página do Facebook. Então, como eu estava dizendo, dessa polaridade inicial tem 4 grandes ramos do conhecimento, que é o próximo slide: ciência, filosofia, artes e religião. Nossa, por que ficou pequeno assim, ô Xerec? Não dá para aumentar isso, né?
ciência, filosofia, artes e religião. 4 ramos do conhecimento, o triângulo. 4 ramos do conhecimento, como se fosse uma pirâmide, cada uma delas 4 faces. Ciências, filosofia, artes e religião. Se a gente olhar por baixo dessa pirâmide, o próximo slide, são os 4 ramos do conhecimento. AB é uma face dessa pirâmide, BC outra face, CD outra face, DA outra face, os 4 ramos do conhecimento, as 4 faces desta pirâmide. Artes e filosofia, ciências e religião. Se a gente pegar a filosofia e a ciência mais no ramo mental e a arte e a religião mais emocional. Os filhos do fogo e os filhos da água nas tradições. Uns mais ligados à mente, tem pessoas muito mais racionais e há as pessoas também que são mais emocionais, né? Por isso a importância também do signo, né? Para a gente saber qual é as predominâncias que há em cada um dos nossos pacientes. Muito bem, agora a gente vai juntar toda essa questão das tradições ao que é saúde e o que é doença. E do ponto de vista oficial, hein? Organização Mundial da Saúde, como se fosse alguma coisa, né? Mas enfim, de qualquer maneira é algo oficial. Que é o próximo slide, é o conceito da Organização Mundial da Saúde, o que é saúde. Aí, isso ficou bom, olha só. Define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não ausência de afecções ou enfermidades. Então vamos voltar aqui pode voltar para mim, ou seja, a saúde está próxima do nosso ápice daquela pirâmide, que engloba os 4 ramos do conhecimento, ciência, filosofia, artes e religião. Um estado completo de físico, mental e social, eu diria espiritual também. Então ciência, filosofia, artes e religião. Portanto, o médico, o esculápio, o terapeuta, segundo entendemos, tem que conhecer esses 4 ramos de conhecimento na sua própria origem e na manifestação diante do seu paciente, que está ali um exemplar, né, de um exemplar da própria criação divina, em seus aspectos de ciência, filosofia, artes e religião. E é isso, o médico é um pouco isso, o terapeuta é um pouco isso. Ele precisa ter a ciência do que ele vai fazer do ponto de vista prático. Ele tem que ter a filosofia para entender o pensamento, as crenças e como esse paciente que está na sua frente lida com a própria vida, com ele e com o mundo. Precisa conhecer um pouco de arte, né? Sobretudo na acupuntura. Eu sempre digo que você, quando faz uns pontos de acupuntura, abrindo um vaso maravilhoso, né, e fechando esse vaso maravilhoso, reequilibrando as energias de um indivíduo do ponto de vista energético para atingir o físico, mas também atingir o emocional, mental e espiritual, eu costumo dizer que você está desenhando um quadro. Né? É uma arte. Eu sempre chamei a acupuntura de uma arte, né? de uma arte, de uma ciência artística, né? Eu escolher os pontos que eu vou utilizar, que não tem regra geral, não tem protocolo, já é uma arte, né? Quando eu faço uma escolha de algo aqui ou acolá, já é uma arte, né? E também a religião. Por que religião? Eu tenho as minhas crenças, o paciente tem as suas crenças e a cura deste paciente passa por ligar ele à própria divindade, ao Criador, a Deus, a Alá, a Jesus, qual crença for, né? A gente está, na verdade, fazendo com que ele tenha uma manifestação de acordo com a sua própria natureza. Próximo slide, eu faço um raciocínio das poções às agulhas, dos óleos essenciais aos produtos químicos, das orações aos produtos frequenciais e quânticos. Você gostou, né, Xereca? Gostou desse slide? A barba do Xereca até mexeu agora. Eu gostei desse slide, porque das poções iniciais, né, dos bruxos que faziam isso
no passado, né, dos poções, do caldeirão que ficaria ali mexendo e etc. As agulhas, né? Não, volta. É isso, pode ser, pode. Bacana, Xerec. As agulhas, né? Dos óleos essenciais aos produtos químicos da indústria farmacêutica moderna e atual, e das orações aos produtos frequenciais e quânticos. Nós vemos aí a medicina indígena, no próximo slide a medicina chinesa, no próximo os meridianos, não é meridianos, esses são os pontos da medicina ayurvédica, portanto medicina hindu. O próximo slide, sim, os meridianos da medicina chinesa. E aí, agora mais recentemente, é o próximo slide do Esculápio do médico da Idade Média, onde o médico, né, percebia, sentia, calculava, imaginava o que ia fazer no seu tratamento. Né? Ele está diante de uma paciente enferma, está pensando, está sentindo, vai ver o que ele vai fazer, que tipo de produto, medicamento, qual será o seu tratamento. Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra exatamente a meditação do Esculápio, né? A parada. Aliás, eu vou dar um curso no próximo final de semana, dia 23 e 24 de março, aqui em São Paulo, sobre a pulsologia chinesa, que é um dos métodos de diagnóstico chinês, em que a gente, pelos 2 pulsos radiais do paciente, levantamos 12 funções. E uma das coisas básicas, né, do primeiro passo para o entendimento e a prática da pulsologia é exatamente isso. O estado de Wu Wei. É um estado de vazio mental. O terapeuta tem que parar, não tem que ficar pensando nada, ele tem que pegar os pulsos ali com o vazio diante do ser humano, concentrando e esvaziando a mente. Não é para concentrar numa ideia, é esvaziar a mente para poder pegar o pulso e ter a sensibilidade para levantar 12 funções que vão orientar, na verdade, o que ele deve fazer. O que o terapeuta deve fazer, o médico, o enfermeiro, o dentista, seja lá que for, o terapeuta neural, enfim, a pessoa que for fazer. Eu vou pedir para o Xerec colocar o GC do curso de pulsologia. Dia 23 e 24 é um curso pequeno para poucas pessoas. As pessoas que tiverem interesse podem ligar nesse número 29, eu não estou enxergando, 2495-1297, 2495-1297, e tem um celular aí 96008, não enxergo. Eu esqueci de pegar o papel, mas de qualquer maneira é isso aí. Sobe um pouquinho, 2495-1239, o Xerec me ajudando, 96608-0660. É isso mesmo, Xerec, muito obrigado. 2495-1239, 2495-1239 ou 96608-0660 para o curso de pulsologia dia 23 e 24 de março aqui em São Paulo. Vai ser em Moema, no consultório do Dr. Rodrigo 25. Vocês que tiverem informações, liguem para esses números, tem mais acho que poucas vagas. Bom, voltando ao nosso slide do médico da Idade Média, o problema maior nesse médico da Idade Média, pode voltar a ele por gentileza, isso, ele tinha em si a ciência, a arte, a filosofia e a religião, né, como você vê pela postura dele sentado diante do paciente. O problema maior foi quando houve praticamente um divórcio, vamos lá para o próximo slide, um divórcio entre esses 4 ramos do conhecimento aí, a filosofia, a arte, ciências e religião, em que houve um divórcio principalmente por causa de 2 cidadãos. Vamos aí para frente. O primeiro deles, Isaac Newton, cientista inglês, físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo e teólogo. E o Descartes, René Descartes, filósofo, físico e matemático em francês, que durante a Idade Moderna também era conhecido por Renatus Cartesius. É o que a gente aprendeu. Próximo slide, o gráfico cartesiano do espaço-tempo nesse caso, mas aí todos os gráficos cartesianos a gente utiliza até hoje. Volta aqui para mim, Xerec. Não é que a gente é contra,
nem Newton nem Descartes. Foi importante para a evolução da ciência empírica, como dissemos no início. O que é empírica? O Sol nasce às 5h30 da manhã, hoje. Amanhã, 5h30 da manhã, hoje. Amanhã, depois. Todos os dias, 5h30 da manhã. Então, eu estabeleço uma lei. O Sol nasce todos os dias às 5h30 da manhã. Beleza, ótimo. Nós estamos observando isso e estamos fazendo ciência, não tem problema nenhum. O problema é quando esta ciência que observa se coloca antes da própria criação. Aí há aquela dissociação do coração ali, né? Cada um para um lado. Porque, na verdade, tudo é uma coisa só em essência, segundo Hermes Trismegisto, que falava da lei da polaridade e também da lei da vibração, que é o que a gente trabalha hoje com a medicina quântica e a física quântica. Trabalhamos com frequenciais. O que é frequenciais? Produtos que impregnam uma frequência para mudar a frequência orgânica e assim tratar as patologias de uma maneira absolutamente natural, voltando, portanto, à origem das medicinas ancestrais. Então, quando essa ciência mais observativa, mais materialista, mais racionalista, criou esse divórcio da própria origem, com aqueles dois corações se separando, a gente caiu no próximo slide, que é praticamente um labirinto. Caímos no labirinto porque fugimos da nossa essência. Hoje eu lhe pergunto, quantas pessoas estão neste labirinto sem se conhecer, sem saber das origens? As pessoas estão muito confusas, com um excesso de informações promovidas por essas coisas que eu adoro e não vivo sem, por intermédio da internet, que eu estou aqui há 10 anos, agora em junho, vamos fazer 10 anos dos Salutes no ar aqui na AltTV, com muito orgulho, um aprendizado contínuo. Tem médicos que falam que o Salutes é um curso de pós-graduação. E tem gente que fala, não, é mais que pós-graduação, porque o que o pessoal aprende, não só por mim, mas principalmente pelos entrevistados, a gente sabe que é um curso realmente de pós-graduação e as informações, muitas delas que temos aqui, não tem em cursos de pós-graduação, por melhores que sejam, né? Aqui tem muita coisa, né? São 10 anos que você pode acompanhar nos 2 canais do YouTube. Vamos lá para a mídia? 2 canais do YouTube, que é o Além de Agulhas e o canal João Carlos Baldan. O Instagram @jcbaldan.acupuntura e no YouTube esses 2 canais, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, que tem praticamente 10 anos de programa Salutes. Em junho, 13 de junho, faremos 10 anos aqui na AltTV, com muito orgulho, com muita alegria, inclusive, né, porque é um processo que eu comecei a fazer e divido com todas as pessoas, e é um grande aprendizado, dos quais eu pratico muito clinicamente, no dia a dia, no consultório, muitas coisas do que eu aprendi aqui, segundo as nossas entrevistas e os nossos entrevistados. Tem mais o GCs, por gentileza, o site www.jcbaldan.com.br, www.jcbaldan.com.br. Aliás, nesse site tem o Biomate, tem para os meus internautas, os meus clientes, meus pacientes, podem clicar no Biomate, podem ter um cupom de desconto de R$500 na compra de um colchão de hipertermia, que a gente tem um Salutes recente aí sobre hipertermia do Biomate, maravilhoso. É o calor da hipertermia junto com raios raios infravermelhos de alta profundidade. Interessantíssimo. E tem mais GCs, não tem? Da loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, onde todos os produtos da Nova Ciência, mais a zeólita, também estão lá para venda, preços de fábrica também, para todos os pacientes, clientes e amigos. E o WhatsApp para marcação de consultas é o DDD 11 97719 2266, 97719 2266.
Eu estava dizendo que a gente encerrou um curso de extensão universitária maravilhoso de medicina energética e vibracional do Instituto Nova Ciência e do Instituto Nova Ciência e do Instituto Bem. No final de semana, 2 finais de semana passados, foi maravilhoso, maravilhoso. Muita gente chorando, todo mundo querendo mais. Vai começar uma outra turma em agosto, outra turma no qual eu recomendo, e eu vou fazer de novo, praticamente 60% a 70% da turma vai continuar fazendo esse curso. Eu recomendo absolutamente esse curso para todas as pessoas. Vem gente do Brasil inteiro, uma vez por mês, para fazer esse curso em São Paulo. Entretanto, até agosto vai ter outros módulos. Microscopia de campo claro e escuro, emagrecimento de alta performance, e o mais próximo agora é no dia 6 e 7 de abril, sobre autismo. Muito interessante, nós vamos falar, o pessoal vai falar sobre alimentação, intoxicações, uma nova visão da história do autismo. Será dia 6 e 7 de abril, os telefones para informação 95687 5835, 95687 5835 e o 3904-9832, 3904-9832. Eu, obviamente, estarei também fazendo esse curso do autismo também. Aliás, vou fazer todos, né? Todos eles, inclusive, mantendo o curso também da segunda turma, que começa em agosto também. Obviamente eu vou fazer. Voltando aos nossos slides, então... Não, pera um pouquinho só. Pera um pouquinho. Antes da gente voltar para o slide, a gente sabe que quando a gente fala física quântica, mecânica quântica aplicada à saúde, muitos médicos torcem o nariz, né? Como se essa coisa aí não funciona, essa coisa aí não tem resultado e etc. Entretanto, hoje se faz muitos exames baseados na física quântica. O próximo slide mostra isso aí. Quando você faz uma ressonância magnética, o que é ressonância? Eu vou repetir, ressonância. Volta aqui para mim. Esse aparelho faz uma ressonância utilizando ímãs de grande potência e às vezes se injeta o contraste na veia para se fazer exames de imagem que são ressonância, e como usam ímãs, é magnética. Por que a gente não consegue fazer ressonância que não seja magnética com o ProSync, por exemplo, que tem um aparelho na nossa loja ali que a gente usa, né? E outros tipos de ressonância, biorressonância mecânica, que também a gente utiliza no nosso consultório, no nosso dia a dia. Primeira coisa, o paciente chega, a gente faz uma avaliação por intermédio de biorressonância para ver os níveis de intoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias e protozoários, intolerâncias alimentares, tudo isso por biorressonância. Na verdade, esse é o primeiro passo do nosso trabalho clínico, né? Limpar o terreno, limpar a matriz extracelular, para depois nutrir, depois tratar a patologia. Só que quando a gente faz essa limpeza, quando a gente faz essa desintoxicação, muitas das vezes os principais queixas, os principais sintomas do paciente acabam reduzindo muito e quase desaparecem. Muito bem, o que é a física quântica? A física quântica, todo mundo fala quântico, quântico. Entende-se, desculpa, eu estou com um pouco de pigarro, um pouco gripado. Entende-se da física relativa, viu, Xerec? Da física relativa é do átomo para cima. Tudo que se estuda do átomo para cima é newtoniano, é relativo, o que é bacana, tem que ser estudado mesmo. E tudo o que é do átomo para baixo, com as subpartículas, neutrinos e etc., é física quântica. Comportamento de elétrons, troca de elétrons, biofotônica. Carlos Frois, muito obrigado, meu irmão.
Acredito muito no seu trabalho, Baldan. Grande abraço. Obrigado, Carlos Foz. Obrigado pela tua audiência. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, é um dos terapeutas que eu mais respeito aqui no Brasil. Tem um trabalho maravilhoso na área de constelação familiar, o trabalho da LT, do Leader Training. E é um incansável estudioso, incansável. Nós estamos na mesma luta, né? Nós estamos na mesma fronteira, né, Carlos Freud? Eu não diria luta, não, porque luta imagina que é sempre algo muito conflitante. Não é conflitante, né? Nós estamos na mesma estrada, né? Levantamos a mesma bandeira, utilizamos a mesma perspectiva, né, de a gente auxiliar o próximo. E no Freud a gente percebe muito isso, uma amorosidade muito grande, no qual a gente exercita, né? A gente fez o curso de muitos cursos lá na Quatro Tempos, e eu agradeço muito aí pelo seu companheirismo, viu, meu querido amigo e irmão. Então a física quântica, voltando, é exatamente o que a gente estuda, o que há de menor no próprio universo, que é esse próximo slide com o torus, inclusive. Esse torus, que parece uma maçã, é uma estrutura energética que acompanha praticamente todas as formas físicas, desde o pequeno átomo, de um pequeno e único átomo, até as formas planetárias, até os planetas, até as vias lácteas. É uma forma mágica, é uma forma que existe, como eu disse, desde um pequeno átomo até os maiores dos planetas. E aí eu entendo isso como a própria manifestação divina, a manifestação de Deus, que também não deixa de ser a realização e a existência do homem. Voltando à matéria, o que há de menor? O que a gente conhece de menor na matéria? É o átomo, que é o próximo slide, e a gente, se imaginar o núcleo do átomo e o elétron girando na sua órbita, é praticamente o estádio do Maracanã, onde a bolinha branca ali no centro seria o núcleo desse elétron, e a periferia mais distante da torcida ali seria a órbita em que o elétron está girando. Pode passar 2 slides. Esse é o slide do átomo, né? Volta ali um pouquinho rapidamente. Não, o átomo, isso. Onde está Calma, Xerec, você me deixa doido desse jeito e vai deixar todo mundo doido. Onde está o centro, é exatamente o núcleo desse elétron, o núcleo do átomo e a órbita do elétron. Agora sim o estádio. Como eu disse, a bolinha branca ali equivale ao núcleo do nosso átomo, e o elétron estaria girando na periferia desse estádio de futebol. Que demonstra o que tudo isso? Pode voltar para mim, Xerec? Demonstra exatamente que praticamente tudo é muito vazio, né? Você imagina o estádio do Maracanã, que é uma bolinha sendo o núcleo do átomo, e a periferia do estádio, o elétron girando, e ali é um vazio, ou seja, é tudo vazio. Paulo Roberto Alves escreveu aqui: eu sigo o programa sempre que possível, ganho muito conhecimento, obrigado, Baldan. Gratidão, Paulo Roberto, gratidão, Carlos Freud, Irânio Falcão. Os comentários do nosso programa hoje é um programa meio aula, né? Uma vez por mês, a cada 40 dias, a gente vai fazer um pouco desse programa, um programa um pouco aula, de eu falar da minha prática clínica, da minha formação, para onde que eu caminho, como é que é o meu trabalho, falando um pouco isso. Outro axioma do Hermès Trismegisto, que eu também gosto muito, eu sempre cito nas minhas palestras e cursos e aulas, né? Tudo que está em cima é como que está embaixo, ou seja, tudo que está no universo, na criação, no Pai, está no Filho, na criatura. Tudo que está em cima é como que está embaixo, como que está embaixo é como está em cima. Uma das coisas, quando eu comecei a estudar a acupuntura,
e a medicina quântica, quando a gente começa a estudar a ciência, e aí a gente vê que uma galáxia está em movimento circular, girando em torno do seu próprio eixo e numa ascendência. Esse é o movimento da galáxia. Nós estamos num trechinho de uma asa da nossa galáxia aqui, nosso sistema solar está num trechinho de uma área de uma galáxia girando, que faz parte de uma galáxia enorme que está girando em torno do seu próprio eixo. Nós estamos numa asinha, assim, numa pontinha, nosso sistema solar. Nosso Sol e todos os planetas estão num trechinho de uma asa de uma grande galáxia que está girando em torno do seu próprio eixo, girando. E aí foi uma ilação que eu fiz com o próximo slide, que é a própria espiral do ácido desoxirribonucleico. Gratidão, João Carlos Baldan, persistência, aprimoramento, dedicação aos estudos, pesquisas, amor, sabedoria, tem trazido a tantos que muito têm se beneficiado. Nosso mundo anda carente dos verdadeiros conhecimentos, felicidade sempre. Eu parei para ler a mensagem da Lúcia Amélia Sintra, que é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e admiração, e essa mensagem dela só nos engrandece e nos dá ânimo para continuar em nosso trabalho. Estava dizendo então, tudo que está embaixo, espiral de DNA, que é uma das coisas mais menores que existem no corpo físico, no corpo humano, a espiral do ácido desoxirribonucleico, né? E a galáxia em espiral, DNA e a galáxia em espiral funcionam praticamente na mesma forma. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Nós temos na nossa estrutura do DNA o mesmo movimento que mantém o universo. Stand-by 3 minutos. Ou seja, eu vou aproveitar para falar de uma pessoa que eu sempre admirei muito, que era contrário à física quântica, inclusive, né? Mas ele era um contemporâneo do principal teórico da física quântica. Estou falando de Albert Einstein, cuja fórmula é essa: energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Repetindo a fórmula de Einstein, energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, em que se comprova que esta fórmula, que tudo no universo é energia. Por mais densa que for a matéria, tudo que é matéria no universo é energia, segundo Einstein, que era contemporâneo deste próximo slide, este sim, Max Carl Ernst Ludwig Planck, este sim o pai da física quântica. Prêmio Nobel de 1918, olhem só, pode colocar de novo, dá um enter aí, por favor, Xerec. 1858 a 1947, Prêmio Nobel de Física, atenção, atenção, Prêmio Nobel de Física em 1918, considerado o pai da física quântica. Portanto, não é física quântica, não é viagem, não é ayahuasca, não é piração, não é agora cannabis, que agora está em moda para tratamento de várias doenças. É Prêmio Nobel de Física contemporâneo de Einstein. Os dois aparecem até passeando em jardins, conversando com muito respeito e admiração, ambos um pelo outro, mas Einstein não seguia a física quântica e Planck era o pai da física quântica, e os dois eram absolutamente geniais e maravilhosos seres que ajudaram a evolução da ciência. Será que eu consigo minha voz chegar no final? Pior que eu estou nem na metade do programa de hoje. Xerec, nós vamos fazer um programa de 3 horas, tá? O Xerec tem um piripaque, ó, tá? Ele já está ficando vermelho, a barba dele já está fervendo. Quanto falta, Xerec?
11 minutos, 10 minutos. Não está nem na metade do que eu precisava. Nós temos aqui... Que slide nós estamos? Não, o número você não tem aí, né? A teoria do quantum, segundo Planck, é a lei que descreve a troca de energia entre corpos. Para Planck, é uma transmissão que se dá através da permuta de pacotes discreto chamados quanta, ou seja, pacotes discretos de energia. Volta aqui para mim. São troca de pacotes de energia chamados quanta, que é a base da física quântica. Eu faço uma ilação a isso aos meridianos de acupuntura. Tem um ponto de acupuntura aqui, tem um rio e outro ponto de acupuntura aqui. E outro ponto, criando neste rio vários pontos em que há troca de energia, sim. Portanto, quanta, portanto, física quântica. O que eu acho de mais interessante da física quântica é como tudo pode ser e pode não ser, ao contrário dos racionalistas. Você pode basear e ampliar o seu estado de consciência sempre baseado em escolhas. Você pode escolher ter este caminho ou aquele caminho. Cada um desses caminhos que você escolhe vai ter outras bifurcações, criando crenças, criando qualidades de vida e de saúde e de doença. Na clínica é muito legal quando a gente faz a história de vida para fazer terapia neural, onde a gente percebe que a pessoa ficou doente por um distúrbio energético promovido geralmente por traumas que têm suas raízes na infância, na adolescência, no despertar sexual, nas turmas do colégio, nas turmas das escolas, da faculdade e etc. Sempre há. Parabéns pelo seu trabalho, muita gente se confunde com esse tema. Jacob Peter Joseph. Muito obrigado, Peter. Essa é outra pessoa que também reconheço, admiro e tenho meu profundo respeito. Então, a escolha e a crença e o trauma acabam criando rupturas que em terapia neural nós chamamos de campo interferente, que vai gerar um ruído e que a gente precisa trabalhar para poder recuperar a saúde. Então, o próximo slide fala sobre exatamente isso. As crenças sempre se baseiam nas escolhas. As escolhas ocorrem no mundo relativo, se eu pego esta ou aquela estrada. O próximo slide fala exatamente sobre isso. Quando, em 1944, Max Planck chamou de matriz a criação e escolha. Em outras palavras, sentimentos e experiências são baseadas em sentimentos e experiências em escolhas. A consciência se baseia nas escolhas de um relacionamento perfeito, de abundância, curas do corpo daqueles a quem amamos e etc. Pula o próximo slide, por gentileza. Pode pular, porque senão não vai ficar muito confuso para a gente encerrar. O mais importante da física quântica, segundo penso, é que tudo é probabilidade. E a física quântica acaba com a dualidade, onde às vezes é partícula e às vezes é onda. Quando fala partícula, fala na manifestação da energia na matéria. E quando é onda, ela fica só energia. Ou ela é só energia, ou ela é só partícula. A física quântica acaba com essa dualidade e coloca fisicamente partícula e onda ao mesmo tempo. O que os chineses falam da integração do yin e do yang, matéria e espírito, tudo ao mesmo tempo. Em relação a isso, em relação a nós, somos matéria e espíritos ao mesmo tempo. Esse fato
partícula e onda, tudo ao mesmo tempo, tirou o sono dos estudiosos da física relativa, da física newtoniana, que ensinam que é possível até mesmo prever o futuro de um objeto, sabendo a massa, a posição no espaço e outras propriedades pré-definidas. No próximo slide a gente vê que nem sempre é isso o que se pensa. É o Heisenberg. Nunca, absolutamente nunca saberemos a exata posição das coisas. Nunca saberemos onde está um elétron exatamente. É algo estranho, mas é verdade. Volta aqui para mim. É porque se você fala, o elétron está aqui, ele já não está mais. Ah, ele está ali, já não está mais. E por mais que a gente queira saber aonde está, ele não está. Então essa dualidade de partícula e onda, essa dualidade acaba com a física quântica, que integra essas coisas, mas com o princípio budista da impermanência. Nada é permanente. Nada é permanente. Nem a posição... Desculpem, pessoal, mas minha garganta está acabando aqui, minha voz. Também fazer um programa só, nesse ritmo. Pauleira, em 1 hora, sozinho. Eu e o Xerec e eu, não é brincadeira não. E ainda gripado, com a garganta inflamada, a coisa piora. Ou seja, a dualidade entre espírito e matéria acaba com a física quântica. Próximo slide. Dualidade, onda e partícula ao mesmo tempo. Como se comprovou isso? Pela experiência, volta aqui para mim, da dupla onda, dupla fenda, desculpem, da dupla fenda, onde se comprova que um facho de luz, quando passa por uma dupla fenda, ele se fica descontínuo, como na parte de cima. Na fenda normal, no facho de luz embaixo, você vê que é uma coisa mais contínua, que é uma coisa física, enquanto que na parte de cima fica descontínuo, onde tem o mais claro desse, praticamente, não é xadrez, mas dessas faixas, né? Onde tem luz, ele está contínuo, onde está escuro seria onda. Partícula contínua, escuro, onda. Partícula contínua, o escuro, onda. Temos que encerrar, né? Ixi, posso mais um slide só, não? Não? Nenhum? Bom, então vou terminar aqui. Elétrons que inclusive somem de um lugar e reaparecem em outro, como se fosse um teletransporte, sem saber o caminho que seguiram. Desaparece aqui e aparece lá. Hoje até 70 km, se a gente pegar uma matéria de uma água, promover uma mudança aqui, um trecho dessa água estiver a 70 km daqui, a água a 70 km vai reagir com o que eu fizer nessa água aqui no presente. Maravilhoso. A gente vai ter mais entrevistas nos próximos salutes, mas eu me comprometo a dar continuidade a partir daqui, porque tem muita coisa bacana para ser falada ainda desses princípios e dos reais fundamentos da medicina ancestrais e integrativa. Um deles é não tratar a doença e sim o paciente. Esse é um dos reais fundamentos, tanto da medicina ancestral quanto da medicina integrativa, né? Tratar não doenças, não somos especialistas em doenças, e sim em pessoas. Eu desejo a todos uma excelente semana, até a próxima segunda, antes que o Xerec me põe para fora. Boa semana a todos, muito obrigado pela audiência, deixe seu comentário e acompanhe a gente no YouTube, clique no sininho para nos acompanhar. Boa semana.